Nesse vídeo nós vamos ver como calcular o balanço de massa para cristalização fracionada utilizando elementos maiores e magmas que cristalizam uma ou mais de uma fase, ou seja, são multissaturados em diferentes composições mineralógicas. Para calcular a composição do líquido residual, nós precisamos primeiro definir a composição do cumulado e a gente tem que ter uma composição inicial, ou seja, a gente tem uma ideia de qual é o nosso magma inicial e a gente sabe qual é a assembleia fracionante e a proporção entre essa assembleia fracionante. Então, no nosso exemplo, nós temos um fracionamento de 25% da massa inicial e dentro desses 25% de cristais removidos, nós temos uma proporção de 20% de olivina, 40% de clinopiroxênio e 40% de plagioclásio. Como composição inicial, eu trouxe a composição de um díqui basáltico, ou seja, um magma basáltico primitivo com magnésio elevado e uma concentração de sílica relativamente baixa, que é um bom ponto de início para o nosso modelo de cristalização. E além da composição inicial e da assembleia fracionante, nós precisamos da composição dos minerais que estão sendo fracionados. Essas aqui são compiladas da literatura, né? E a gente vai utilizar um cristal de olivina com teor de forsterita 78, um cristal de clinopiroxênio com número de magnésio 75, ou seja, a relação entre a concentração molar de magnésio dividida pela soma do magnésio e ferro é de 75%. E a gente vai usar um cristal de plagioclásio com teor de AN 75. Então, como nós temos a composição dos minerais e a proporção com a qual eles ocorrem no cumulado, nós podemos calcular a composição do nosso cumulado. E o cálculo é relativamente simples, nós utilizamos a composição de um determinado elemento num cristal e a proporção com que esse cristal ocorre no nosso cumulado. Então, nós multiplicamos a proporção de olivina pela concentração de sílica da olivina. Isso é somado à proporção de clinopiroxênio multiplicada pela concentração de sílica no clinopiroxênio e a proporção de plagioclásio multiplicada pela concentração de sílica no plagioclásio. Nós queremos replicar essa fórmula para células adjacentes, então nós precisamos travar a linha das proporções minerais para que ela seja reproduzida de forma igual nas células subjacentes, né? Então a gente tem aqui o valor de 48,2. Então o nosso cumulado, que é composto por 20% de olivina, 40% de clinopiroxênio e 40% de plagioclásio, tem uma composição de 48,2% de sílica. Esse valor nada mais é que a média da proporção e da composição dos nossos minerais. Então a gente replica essa fórmula para as demais células e nós temos a concentração dos elementos no nosso cumulado residual, né? Então agora, com a concentração do cumulado e a concentração inicial e o percentual de cristais que foi fracionado do nosso magma, a gente só aplica a fórmula de balanço de massa. Então, a concentração inicial subtraída da concentração dos cumulados, que é multiplicada por 1 menos F, que é a concentração do líquido residual, né? Esses valores todos são divididos pela fração de líquido residual. Então, a concentração do nosso líquido residual, após a remoção de 25% de cristais, com a proporção 20 olivina, 40 piroxênio e 40 plagioclásio, é 49,83% de sílica. Para que a gente possa reproduzir essa fórmula, a gente trava a linha do percentual de líquido residual e a gente pode expandir essa fórmula para as demais células. Com isso, a gente tem a composição do nosso líquido residual. Ele é um magma com uma concentração maior de sílica em comparação ao magma primário, com uma concentração menor de magnésio em relação ao magma primário. Agora, o ideal é que a gente monte diagramas de distribuição de elementos para entender como funciona a variação em proporções minerais e a variação de F na composição dos magmas gerados e dos cumulados residuais. Então eu volto já com os diagramas e a gente discute um pouquinho mais. Bom, eu construí 4 diagramas com elementos maiores utilizando o magnésio como índice de diferenciação.
Então, nesses diagramas, os valores maiores de magnésio indicam as composições mais primitivas. Então, composições mais primitivas vão estar do lado direito dos diagramas, enquanto as composições mais evoluídas vão estar do lado esquerdo do diagrama. E eu plotei dentro desse diagrama a composição inicial como um asterisco azul, a composição do líquido residual em verde e a composição do nosso cumulado em amarelo. Então, basicamente, o que a gente percebe a partir desses 4 diagramas, né? Quando a concentração de um determinado elemento no cumulado máfico for menor que a concentração desse mesmo elemento no magma inicial, o magma residual gerado ele vai ter uma concentração maior. Ou seja, no caso da sílica, o cumulado tem uma concentração menor de sílica do que o magma inicial e o líquido residual tem uma concentração de sílica maior. Então, basicamente, a distribuição entre cumulado, líquido inicial e líquido residual gera um vetor. Então, esse vetor ele é retilíneo e aí a proporção com a qual esse vetor avança ou diminui, ela vai estar diretamente relacionada a F. Então, se nós aumentarmos, por exemplo, F para 50% de fracionamento, o nosso líquido residual ele se afasta do nosso líquido inicial. O cumulado permanece no mesmo lugar porque a composição do cumulado não muda, a não ser que nós alteremos a proporção entre os diferentes minerais que compõem o nosso cumulado. Se essa proporção permanecer a mesma, a concentração do cumulado vai continuar a mesma. E aí, o F vai ser o que vai controlar a composição do líquido residual gerado. Nos casos onde o cumulado ele tem uma concentração maior de um determinado elemento do que o magma inicial, o fracionamento desse cumulado gera uma depressão, como é o caso do cálcio, né? A concentração de cálcio no cumulado ela é 13,7, enquanto a concentração de cálcio no líquido inicial é 10,7. Isso gera uma depressão de quase 3% no nosso magma residual e acaba gerando um magma residual empobrecido nesse elemento. Então, por exemplo, se a gente trocar essa concentração de olivina de 0,20 para 0 e aumentar a concentração de piroxênio fracionante, a trajetória dos cristais muda. Olha como o cálcio mudou completamente. O piroxênio ele tem mais sílica do que o magma inicial, então a gente acaba trocando a direção do nosso magma residual. Nosso magma residual ele se torna mais rico em magnésio e depletado em sílica, né? Então, se a gente trocar essa concentração de piroxênio por plagioclásio, a gente vai ter uma depleção aí do cálcio e do alumínio, né, que são elementos que vão ficar concentrados no nosso cumulado, gerando líquidos residuais empobrecidos nesses elementos. Então, basicamente, a direção dos vetores a partir da cristalização de um grupo de minerais, ela vai estar associada à composição do cumulado. E o tamanho desses vetores vai estar associado ao grau de fracionamento, ao volume de cristais que está sendo retirado.